começar pelo tecido, pelo sistema articular, né? Articular, a gente vem de articulação. Então, quando você lembrar lá, né? Escutar sistema articular, você vai lembrar já de articulação, né? Então, as articulações são as uniões funcionais entre dois ou mais ossos do esqueleto. Elas podem permitir um amplo movimento ou nenhum. São divididas nos seguintes grupos de acordo com a sua estrutura e mobilidade. Então, as articulações, gente, elas são uniões, né, que vai unir aqui um osso ao outro. Então, ela vai estar no meio dos ossos. Então, entre cada articulação vai ter um osso. Então, ela serve como ligamento dos ossos. Existem 3 tipos de articulações, né? Que são sutura. Essa articulação, elas fazem parte do crânio e da face. Então, lá na face, no nosso rosto, na nossa cabeça, vai ter as articulações com o nome de sutura, que elas vão interligar os ossos da cabeça e os ossos da face. Tem também a sindesmose, que é a articulação que liga os ossos da perna e dos braços. Então, aqueles ossos lá, lembra que a gente viu a rádio, a una, não sei se vocês lembram, esses ossos que são dos braços, a tíbia e a fíbula que são da perna. As articulações que ligam esses ossos são de nome de sindesmose. E tem a gonfose, que é uma articulação que cuida, que é da boca, que é a mandíbula e o maxilar. Tem até a fotinha aqui, né, que vocês podem ver, essa foto aqui, da boca. Então, entre a mandíbula e o maxilar, tem uma articulação, que é chamada gonfose. As articulações, tem outros tipos de articulações também, né, que vão se dividir. Então, cada parte do corpo vai ter uma articulação, né, isso que vocês precisam saber. E as articulações servem como ligamento dos ossos. Perguntar lá para vocês, o que são articulações? Elas são uniões que ligam um osso ao outro. Então, elas são como se fossem ligamentos, certo? Então, tem algum tipo de articulação também, né? Cartilaginosa, que permitem movimentos também. E elas vão se dividir em sincondrose, que é outra articulação temporária, que é das partes do ossinho do externo, né? Perto das costelas. Então, perto das costelas também vai ter uma articulação. Sínfises, que são as articulações dos ossos das vértebras das costas, da região sacral e púbica. Então, os ossos que estão nas costas e nas costelas também são ligados por articulação. Então, vocês precisam saber que todos os ossos são ligados por um tipo de articulação. Ó, esses ligamentos aqui, ó, que vocês podem ver aí, ó, esse ligamento aqui, ó, é uma articulação ligando um osso ao outro. Então, eles são em conjunto. Então, a gente pode ver aqui nos ligamentos, ó, também, ó, cada ligamento tem uma articulaçãozinha entre os ossos, vai ter uma articulação. As articulações, gente, elas também são divididas em graus de movimento, de primeiro, segundo e terceiro grau. A monoaxial é de primeiro grau. A articulação também ela é responsável pelos movimentos do cotovelo e do braço. Quando você dobra o braço, quando você dobra o cotovelo, quem é responsável pelo movimento é a articulação monoaxial, que ela é de primeiro grau. Ela é responsável por esse movimento. Se você não tivesse essa articulação, se você não tivesse esse ligamento, você, por exemplo, ia quebrar o braço, porque não iria dar de dobrar. Então, ela serve para isso. Tem a de segundo grau também, né? Que é a biaxial, que ela é responsável pela flexão, adução e abdução. Por exemplo, o punho e o polegar, né? Punho da mão, quando você dobra a mão para pegar um objeto também, né? Quando você usa o polegar para pegar algo, é a articulação, né, que está se movendo. Temos também a de terceiro grau, né, que movimenta o ombro e o quadril. Por exemplo, quando você levanta o ombro,
Se for só osso, não dava de você se mover, né? Tem que ter também as articulações. Essa é a triaxial. Então, se perguntar lá para vocês, qual a função das articulações? Ela serve como ligação dos ossos, então ela vai interligar um osso ao outro. E cada osso vai ter um tipo de articulação, certo? Entre os ossos e as articulações também nós temos os músculos. Sistema muscular. O que é o sistema muscular? São estruturas anatômicas que apresentam a capacidade de se contrair e, sob estímulos nervosos, são capazes de transmitir movimento. Então, os nossos músculos que fazem o movimento, entendeu? Então, eles são responsáveis pelo movimento, de se contrair, de relaxar. Tudo isso são os nossos músculos. Eles são denominados fibras musculares, capazes de transformar energia química em energia mecânica, que é o movimento. Então, quem é responsável pelos nossos movimentos são quem? Os músculos. O músculo vivo é de cor vermelha, né, gente? Porque a maior parte dele, ele tem uma quantidade de sangue. Por isso que é vermelha. Porque os nossos músculos, por dentro de nós, passa sangue. Então, a gente viu que os ossos são o quê? Esbranquiçados, né? De cor branca. O músculo é o quê? De cor vermelha. Os músculos representam 40 a 50% do peso total. Por exemplo, se a Sandra pesa 50 quilos, a metade do peso dela, por exemplo, 25 quilos, só é de músculo. Então, os músculos vão representar a metade do nosso peso. Quais são as funções do músculo? Nós vamos conhecer. Os músculos também têm função. A principal função dos músculos, gente, é de produção de movimentos corporais, ou seja, quando você anda, quando você faz um exercício, quando você faz uma coreografia, quando você dança, quando você caminha, quando você corre. Então, essa é uma das principais funções dos músculos, né? A produção de movimentos. Então, perguntar lá para você, qual é a principal função do músculo? A produção de movimentos, locomoção, quando você se move. Então, essa é a função do músculo também. Estabilização das posições corporais, ou seja, ele ajuda, né, nas posições. Se você senta, se você deita, se você anda, se você está deitado no chão, quem está ajudando é o quê? Os músculos, porque ele vai o quê? Relaxar. Ele também serve para regular os órgãos, né? Ele está em todos os órgãos do corpo humano, você vai ter músculo em todas as partes. Movimento dentro do corpo, também as substâncias, né? É uma função dos músculos. Produção de calor para manutenção da temperatura é os músculos, né? Por exemplo, quando a pessoa está com calor demais, ou então está com febre, quem produz esse calor, quem produz a temperatura são os músculos, através do músculo que você vai ver, certo? Então, essa é as funções dos músculos. Quando, por exemplo, você está cansado, vai para a academia, aí você chega em casa. Quando você chega em casa e relaxa, não sei se você alguém aqui faz academia. Quando você vai para a academia ou quando você vai caminhar, você não sente os seus músculos contraindo, ou então você não sente dor, né? Diz assim, será que eu fiz algum movimento errado? Não, são os músculos que estão contraindo. É normal sentir aquela dor, porque eles fizeram o quê? Movimentos. Então, é normal sentir essa dor quando você faz algum movimento repetitivo. Por exemplo, quando você faz uma aula de dança, quando você vai para uma festa, para uma balada e fica dançando até de madrugada. Quando você chega em casa, suas pernas estão tudo doendo, contraindo, é porque o músculo fez movimentos, entendeu? Então é normal sentir essa dor. Existem 3 tipos de músculo. O voluntário estriado esquelético, né? Que é aquele músculo que vai recobrir todos os ossos. Ele é responsável pela movimentação do esqueleto. Então, quando você escutar falar dos músculos estriado esquelético, são aqueles músculos que vai recobrir todas as partes do corpo.
Temos o músculo involuntário liso, que ele não depende da nossa vontade de se contrair, mas eles formam órgãos e vísceras do corpo, como, por exemplo, ele pode se contrair sozinho, né? São músculos lisos, que também recobrem as partes do nosso corpo. E tem um músculo específico para o coração, que é o músculo estriado cardíaco, que forma o coração. Ele age sem controle de consciente do indivíduo. Por exemplo, quando você tem uma raiva ou uma emoção forte e o seu músculo ele começa a se contrair, isso é sozinho. Estímulo do músculo sozinho. Ele vai contrair o coração, vai contrair seus sentimentos automaticamente. Aqui você pode ver uma perna, né? Essa perna aqui, ó, ela é recoberta de músculos. Aqui são os ossos. As partes vermelhas aqui são os músculos que estão recobrindo, né, a parte óssea. Quais são os componentes dos ossos? Ventre muscular, né, que é a porção contrátil do músculo, que é construída por fibras musculares, essa maior parte. Temos o tendão também, que é um elemento rico em colágenos, que serve para a movimentação dos ossos, né? Por exemplo, tem que ter um tendão, um osso que é o maior tendão, para poder movimentar as pernas, para que o paciente ou a pessoa possa andar. Tem a fáscia muscular, né, que é uma membrana pelo tecido conjuntivo que vai recobrir os músculos. E a aponeurose, que é uma membrana que envolve os grupos musculares. Então, os músculos, gente, do corpo, que vão estar sempre interligados com as nossas articulações e com os nossos ossos, eles vão ter o quê? Uma porção que contrai o músculo, vão ter um tipo de tecido, vão ter fibras colágenas, vai ter uma membrana de tecido conjuntivo, tudo isso. O músculo deve ter no mínimo 2 inserções, né? Uma deve ser fixa de origem e outra móvel. Ou seja, vai ter um músculo fixo, né? E aquele que pode se dobrar, como se fosse uma articulação. Temos 2 tipos de músculo, né, gente? Também, né? Que se dá a coordenação motora. O que é isso? São os músculos que cuidam da sua coordenação motora. Como, por exemplo, quando você dança. Tem gente que tem coordenação motora de fazer o mesmo movimento igual. Por exemplo, eu tô aqui na frente fazendo a coreografia e você atrás tá seguindo a coreografia. Tem gente que consegue acompanhar, né? Eu tô indo pro lado, a pessoa vai pro lado, eu levantei a mão, outra levantou a mão. Tem gente que tem essa coordenação motora. Tem outras pessoas que não conseguem acompanhar. Por exemplo, andar numa linha reta, fazer uma coreografia. Tem gente que não tem coordenação motora para isso. Então, há 2 tipos de músculo que eles cuidam dessa coordenação motora. Os agonistas e os antagonistas. Os agonistas são os músculos principais que ativam o movimento, que eles produzem o movimento desejado. Por exemplo, esses músculos, eles contraem o movimento, por exemplo, se é para me levantar a mão, rodar, pular, ele vai conduzir esse movimento. Já os antagonistas, né, são os músculos que se opõem da ação. Por exemplo, ele sabe que ele tem que levantar a mão, ele sabe que ele tem que rodar, mas ele relaxa. O músculo não consegue produzir esse movimento. A pessoa não tem a coordenação motora. Então, os agonistas são os músculos responsáveis que conseguem, né, produzir o movimento. E os antagonistas são aqueles que não conseguem produzir o movimento. Que você não consegue fazer aquela coreografia, que o seu músculo é rígido, é relaxado. É que nem quando a pessoa tem os músculos, consegue descer até o chão. Vai lá, dança, desce até o chão. Então ela consegue, né? O músculo faz o movimento e ela consegue acompanhar. Já aqueles que ficam mais o quê? Tem gente que diz assim: "Ah, tu é dura para dançar". É por causa dos músculos antagonistas, que o músculo quer fazer a ação, mas ele se contrai, ele relaxa e ele não consegue realizar o movimento. As propriedades dos músculos. Excitabilidade, né? Que é um músculo que fica se contraindo excitadamente, né? Essa excitação chega ao músculo através dos nervos motores. Ele responde, esse músculo vai responder ao movimento, por exemplo, se você quiser abaixar a perna, baixar a mão, levantar a mão, fazer um movimento
esse músculo vai obedecer, né? Vai fazer o movimento correto. Tem aqueles músculos de contração, que é uma propriedade muscular também, né? Que quando você contrai, né? Às vezes a pessoa vai tomar uma injeção no glúteo. Aí ela pega e contrai o músculo, fica duro, você não consegue aplicar. Você até coloca o líquido, mas o líquido não entra. É porque o quê? Aquele músculo está contraído, a pessoa contrai aquele músculo. Tem o de elasticidade, né? Que é uma vez contraído o músculo, se afrouxa, voltando à sua forma primitiva. É aquele que tem elasticidade, que o músculo consegue ter elasticidade de fazer todos os movimentos. E tem a tonicidade, que é uma espécie de tensão que existe em estado permanente no tecido muscular. Hipertonia e hipotonia. Ou seja, ele consegue fazer o movimento, consegue relaxar, mas tem outros já que não consegue, né, realizar o movimento. Eles são o quê? Contraídos, eles ficam duros, não conseguem relaxar. Quais são os tipos de contração quando você contrai o músculo? Contração concêntrica, né? Que o músculo ele se encurta e traciona, como um tendão, reduzindo o ângulo de uma articulação. Por exemplo, flexão do braço. Quando você tem uma contração da flexão do braço, você não consegue dobrar o braço. Ou, por exemplo, você faz muito movimento na academia, vai malhar braço, fez muito movimento com o braço. Às vezes tem essa contração que fica dolorida, quando você faz movimento repetitivo. Contração excêntrica é quando aumenta o comprimento do músculo, né? Por exemplo, extensão do braço com carga. Quando você pega muito peso na academia, aí vai o quê? Ficar se contraindo esse músculo e vai ficar dolorido. Normal. E contração isomérica, né? Que serve para as articulações quando são movidas. Por exemplo, segurar um objeto a 90 graus, né? De flexão do braço. Por exemplo, quando você estica seu braço para pegar um objeto, segurar um objeto, isso é uma contração isomérica. É o seu músculo que está contraindo para buscar aquele objeto e manter ele seguro na sua mão. Todos os músculos também precisam de nutrição, né, gente? Comer nutrientes, vitaminas para poder manter esses músculos nutridos, que nem os ossos. Quais são as condições de importância clínica, né? Temos o que acontece, algumas patologias que acontecem com os músculos. Fadiga muscular, o que é fadiga? Todo mundo já sabe o que é fadiga, né? Acho que todo mundo já se sentiu fadigado, agoniado com alguma coisa. Então, é a incapacidade, né? Levando para o sistema muscular. Fadiga muscular é a incapacidade dos processos metabólicos, né? De sintetizar energia para se manter igual à sua degradação. Ou seja, o músculo está cansado. Quando o seu músculo está cansado, por exemplo, você caminhou o dia todo. À noite, seu músculo vai estar cansado e ele não vai obedecer a certos movimentos. Você vai sentir fadiga muscular, cansaço naquele músculo. Você não vai conseguir, vai ficar com as pernas doloridas, não vai conseguir se movimentar. Então, isso se chama fadiga muscular. Cãibra. Acho que todo mundo aqui já teve cãibra na vida, né? Cãibras são o quê? Contrações musculares dolorosas, involuntárias, né? Ou seja, movimentos repetitivos involuntários. Demoram a relaxar, porque elas podem demorar a passar. E pode ser causado pelo quê? Pelo baixo suplemento de oxigênio dos músculos, por estimulação do sistema nervoso, ou por exercício pesado. Porque quando tem exercício pesado, falta o quê? Baixo nível de íons de sódio, cloreto no sangue, perda através do suor. Quando você perde muito suor, quando você faz exercícios pesados, pode dar cãibra. Por exemplo, na academia, quando você faz exercícios pesados, repetitivo, você pode sentir cãibra, porque não vai estar relaxado o músculo direito. Quando você pega peso, quando você caminha, não sei se aqui alguém já aconteceu de alguém caminhar, quando você volta, suas pernas estão tremendo. Então, acontece isso também, né? Por conta do baixo oxigênio nos músculos. Quando você está fazendo relação sexual, você está fazendo um exercício, né? Lá pode dar cãibra também. Pode dar cãibra também, né? Quando você está nadando, alguém aqui já foi nadar, aconteceu de alguém estar nadando e dar cãibra, que é muito perigoso isso também, né? Por conta da causa do baixo oxigênio nos músculos e por conta do movimento, né?
Então, tudo isso pode causar cãibra. Atrofia muscular é quando os músculos estão atrofiados, né? Diminuído, pode ser generalizada ou localizada. Pode ser no corpo todo a atrofia ou pode ser só em um local do corpo. Pode acontecer atrofia. Hipertrofia muscular, né? É o aumento do tamanho dos músculos pela produção das novas células musculares. Efeitos de envelhecimento, gente. Do mesmo jeito que os ossos causam envelhecimento, ficam mais fracos, acontece com os músculos também. Quando a pessoa é idosa, mais idosa, tem um envelhecimento, acontece a perda da massa muscular mais rápido. Então tá, né? Agora a gente vai ver os principais músculos do corpo. Atenção, a gente vai ver vários músculos, gente, mas eu vou cobrar só os principais, que é o que vocês vão utilizar na anotação, vão utilizar para fazer uma medicação, vão utilizar continuamente na profissão de vocês. Mas a gente vai conhecer todos. Vamos dividir o corpo humano da mesma forma dos ossos, né? Cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e inferiores, que eu acho que vocês já decoraram isso, né? Então vamos lá. Se vocês aprenderem isso, vocês vão ficar mais fácil de vocês saberem onde está cada osso, onde está cada músculo. Então, primeiramente, vamos para a cabeça. Os músculos da cabeça, gente, são divididos em 3 grupos. Quais são esses grupos? Músculos do crânio, que é o da cabeça, né? Quais são os músculos do crânio? São eles, o M pontinho, lembra que eu falei que da abreviatura que tinha, que a gente viu das abreviaturas que tem, né? Das classificações. Então, o M ponto significa músculo, tá? Vocês lembram. Quais são os músculos do crânio? Occipital, frontal, parietal. Então, os músculos do crânio, 2 músculos, vocês vão lembrar. Occipital frontal e parietal. Esses são do crânio. Da mastigação, o que é isso? Para você mastigar a comida, você precisa de músculo para realizar esse movimento. É o masseter, temporal, pterigódeo, lateral e o medial. São difíceis esses nomes de aprender, mas esses aqui vocês não vão usar muito, tá? Os músculos de mímica ou expressão facial. O que é isso, professora? Quando você faz uma mímica com a cara feia, quando você chora, quando você tá feliz, quando você ri, para tudo isso você precisa de um músculo. E quais são os músculos desses? Procero, orbicular do olho, orbicular da boca, corrugador do supercílio, até para o nosso cílio levantar, o nosso olho precisa de um músculo. Zigomático maior, zigomático menor, nasal, bucinador, risório. O risório é o mais comum, gente, que eu vou cobrar de vocês, que é o que é responsável pelo sorriso. Então, é o músculo risório, isso aí ninguém vai errar. E depressor do ângulo da boca, metoniano. No pescoço vai ter platisma, esternocleidomastoide e escalenos. São do pescoço, o principal é o escaleno. No tronco, no meu tronco, gente, na minha barriga, qual é o que tem? Trapézio, grande dorsal, paravertebrais. No tórax vai ter o peitoral. Esse é o mais fácil de você lembrar. Lembrar do tórax vai ter o peito, vai ter o peitoral, né? Serrátil anterior, intercostais e diafragma. E temos também os músculos do abdômen, que é o reto do abdômen e o oblíquo do abdômen. Aí nós vamos depois a gente vai ver lá na fotinha. Vamos para os membros superiores, que são os membros de cima, né? Deltoide, que é o do braço, e bíceps braquial. Deltoide, gente, é o que eu vou cobrar mais de vocês, que é o músculo que injeta medicação intramuscular. O deltoide, que é o do ombro, é o músculo mais utilizado e falado na área da saúde, porque é lá que você aplica medicação intramuscular. Medicação intramuscular no deltoide, aprendam, só é de 0 a 3 ml. O meu músculo deltoide só suporta 3 ml. Se você tem uma Dexa para fazer junto com diclofenato, o médico passou lá.
Dexa, mais diclofenato e M, intramuscular. Aí você somando os dois vai dar 5 ml. Você pode aplicar no deltoide? Não, porque o deltoide, o braço só vai suportar 3 ml, certo? Acima de 3 ml, 4 ml, 5 ml vai ser no glúteo, que é no bumbum, que suporta até 5 ml. Então, tríplice braquial, né, que é o outro também do braço. O antebraço, flexores do punho e dedos, né? E da mão, lubricais e interósseos. Aí vamos para os ossos do quadril, para os músculos do quadril. Temos o ilho-psoas e o glúteo, que é o principal que eu quero que vocês aprendam. Glúteo é o famoso bumbum. Então, esse é o principal, o segundo principal músculo que é utilizado na área da saúde, que é utilizado para fazer o quê? Medicação intramuscular. No glúteo, gente, vocês podem fazer até 5 ml. Professora, se for 3 ml, eu não posso fazer no glúteo? Pode sim. Ele vai de 0 a 5 ml. Por exemplo, tem gente que vai tomar uma medicação que pode ser, que é 3 ml, pode ser tanto no braço quanto no glúteo. Muitas pessoas preferem no glúteo, porque acham que dói menos, que o braço vai ficar inchado, que não vai conseguir levantar o braço. Então, não tem problema. Por exemplo, anticoncepcional sempre é no glúteo, a maioria das vezes, que as pessoas preferem e querem. E é 3 ml. Então, no bumbum vai ser de 0 a 3 ml, tá, gente? No glúteo. E no deltoide de 0 a 3 ml. Perguntar isso na prova, vocês já vão saber. Quem tá prestando atenção aqui na aula vai acertar essa questão. Quais são os músculos da coxa? Quadríceps, bíceps femoral, tensor da fáscia lata e sartório e adutores. Esses aí são os da coxa. Da perna, tibial anterior, extensor do longo dos dedos e fibular. E gastrocênico e sóleo. Do pé, flexores, extensores e abdutores dos dedos. Então, esses aí são um. Desses aqui, gente, quando for lá para a prática, para a prova prática, os que eu vou cobrar são os principais. Que são quais? Qual é o principal do crânio? O occipito frontal e o parietal. Esses são os principais que eu vou cobrar, esses dois. Da mastigação, qual vai ser? O masseter. Os músculos de expressão facial, qual eu falei para vocês que é o principal? O risório, que é responsável pela abertura da boca, pelo sorriso. Aí nós vamos lá pro do braço, né? Que é qual? O deltoide. Vamos pro glúteo. E por fim, vamos lá para as pernas, para a perna, que é da coxa, que é o quadríceps. E no tórax, que eu pulei, que é o trapézio e o peitoral, que são os principais. Então, no máximo, 2 de cada parte do corpo. Então, a gente viu aqui, né, na teoria, agora a gente vai ver a imagenzinha de cada um. Para vocês fixarem melhor onde fica. Então, vamos lá, né? Bráquio radial, flexores do braço, né? Braquial frontal. Então, o frontal é o principal que eu quero que vocês saibam. Músculo frontal da cabeça, aqui em cima, na frente. Temporal, do lado. Então, esses dois aqui eu vou cobrar. Temporal e frontal. Frontal em cima, temporal do lado. Não esqueçam. Da cabeça eu vou cobrar esses dois. Do corpo, qual que é que eu vou cobrar? Deltoide, que é onde você vai fazer a aplicação da medicação. O trapézio, que é bem aqui no meio do pescoço, a gente tem a clavícula. E o peitoral maior, que é a parte do peito. Esse aqui, se tiver lá um papelzinho para você marcar aqui, onde que é esse aqui, você já vai saber que é peitoral maior, né? Se pedir lá no papelzinho onde que é o peitoral maior, você já vai saber, né? Essa aqui tá dada. Aí temos aqui o bíceps braquial, né? Temos o reto do abdômen, a linha alba, oblíquo externo, tensor da lata, esse daqui é cobrado muito. Pequitíneo, que é o daqui da femoral. Vasto lateral da coxa, medial e a tibial anterior. Esses aqui não vamos cobrar tanto. Então, vamos lá.
Da parte vista anterior, da frente, quais são os principais que vocês vão ter que aprender? Saber onde fica. Frontal, temporal, frontal em cima, temporal do lado, trapézio, peitoral maior, deltoide, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 vocês vão ter que saber. Das costas aqui, vista posterior, também dá de ver os flexores da mão, né? A temporal. Dá de ver também de lado, ó, aqui, ó, na cabeça, o trapézio, o deltoide vai continuar dando de ver. E o glúteo. E braquial, solênea, fibular. Da vista posterior, perguntar lá quais são os principais músculos da vista posterior. Quais são os que eu vou cobrar? Deltoide, né? Porque também dá de ver. O trapézio, que é a parte de cima das costas, né? Também dá de ver da frontal. E o glúteo, que é onde injetado a medicação de 0 a 5 ml. Se perguntar para vocês lá, os músculos que são injetados de 0 a 5 ml, você vai pôr deltoide? Não, você vai pôr glúteo. Então, fixem. Daqui a pouco, quando eu for perguntar, vocês ainda vão. Vamos ver se vocês ainda estão lembrando, certo? Então, aqui a gente vai poder ver eles também lá pessoalmente. Tem aqui 1 milhão de exercícios para vocês. Então, vamos agora para o sistema tegumentar. O que é o sistema tegumentar? Ele é constituído pela pele, pelos seus órgãos acessórios. Quais são esses órgãos? Pelo, unha, glândula e vários receptores especializados. Então, a pele tem um manto contínuo, né, que envolve o organismo protegendo o meio ambiente. Desculpa. Certo. Como, por exemplo, a pele. Se falar lá para você, quem forma o tecido o sistema tegumentar? O sistema tegumentar é a pele, os pelos e as unhas e as glândulas. Quais são essas glândulas? A gente vai já vê-las. Para você saber que o sistema tegumentar é formado pela pele, você tem que conhecer a pele. A nossa pele, qual é a função da nossa pele? Regular a temperatura corporal, né? A pele que vai eliminar o suor, vai eliminar a temperatura, vai mostrar quantos graus você tá, se você colocar um termômetro através da pele, da temperatura da sua pele, que você vai saber. Ela tem a função também de remover água e sais minerais através do suor. Então, é uma função da pele colocar para fora o nosso suor, detectar estímulos relacionados à temperatura, ao tato, pressão e dor. Por exemplo, quando você sente uma dor, quando tem uma pressão, quando alguém trisca em você, é uma função da pele sentir tudo isso. E também a pele vai te proteger contra micro-organismos. Então, ela vai estar te protegendo contra micro-organismos, bactérias, vírus. É uma função da pele também lhe proteger. Quais são as estruturas da pele? Se perguntar para vocês, quais são a estrutura da pele ou as camadas da pele? Epiderme, derme e hipoderme. Essas são as 3 camadas da pele. Se perguntar lá para vocês, quais são as 3 camadas do tecido epitelial, do tecido da pele? Tecido epitelial, que é a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, a epiderme, gente, é a primeira camada da pele. Você olhar aí pro seu braço, olha aí pro seu braço, tá vendo essa pelezinha aí? É a primeira camada da pele. Ela é composta pelo epitélio, né? Pelo tecido epitelial. E ela é mais espessa, certo? E ela também tem uma proteína que ajuda a proteger a pele. Então, é essa proteína que vai ajudar a lhe proteger contra micro-organismos. Segunda camada da pele é a derme, que se situa abaixo da epiderme, né? A segunda camada da pele, né? E ela ela é mais espessa nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. E ela é muito fina na pálpebras e na bolsa escrotal do homem. Por exemplo, quando tem lá no saco escrotal do homem, a epiderme, a segunda parte da pele, ela é mais sensível e mais fina. E a terceira camada da pele é a hipoderme,
que ela está abaixo da derme, né? Ela é a terceira camada, é um tecido mais frouxo e ela é enriquecida por grande quantidade de células gordurosas. Então, as nossas células gordurosas vai estar na terceira camada da pele, entendeu? A gordurinha que a gente tem, aquelas gordurinhas, então vai estar na hipoderme. E vem os pelos. Vamos falar sobre os pelos. Aqui, cada pessoa tem pelo, tudo quanto é canto, né? Então, cada pelo é um fio de célula morta, queratinizada, né, que consiste numa parte livre da raiz. A raiz ela é fixada na derme por um pequeno orifício. Então, os nossos pelos eles são fixados lá na epiderme, né, lá na hipoderme, e eles vão crescer. Tem pessoas que têm os pelos crescimento mais rápido, tem mais demorado. Tem gente que corta o cabelo e tem um crescimento bem rapidinho. Tem gente que demora 1000 anos para crescer o cabelo, encolhe, se não for com a pessoa certa. Então, os nossos pelos eles vão crescer de acordo com o organismo da pessoa e também com as proteínas, né? A alimentação dela, se ela se alimenta direito, se ela tem proteína. Tem gente que toma vitamina também, né, para o cabelo, para crescer o cabelo, para crescer os pelos. Tem pessoas que são mais peludas. Por exemplo, tem um braço todo peludo, tem gente que não tem quase pelo. Então, se for ver, cada um aqui é de uma forma diferente. As nossas unhas da mesma forma. Elas têm gente que as unhas crescem, mas se quebram rápido, são quebradíssimas. Falta de vitamina também. As nossas unhas, gente, elas são formadas por conjunto de células mortas e queratinizadas. Cada unha consiste em uma parte do corpo, ou seja, uma margem livre e uma raiz. As unhas, elas têm a função de proteção dos dedos, elas vão proteger nossos dedos. Por exemplo, já pensou quando a nossa unha arranca, fica na carne viva, né? Então, acaba inflamando quando a gente arranca o corinho. Então, a nossa unha serve de proteção dos dedos. E elas também servem para manipulação de pequenos objetos. Quando você pega um objeto, são as unhas que ajudam, né? Os dedos junto com as unhas. E nós temos dois tipos de glândulas no nosso corpo, na parte do sistema tegumentar. Quais são? Na pele, as glândulas sebáceas, que são localizadas na derme, né? A derme é o quê? A segunda camada da pele. E ela libera uma substância, né, que é a secreção sebácea, pelo, e sua secreção auxilia na manutenção da hidratação da pele. Então, as glândulas sebáceas, a função dela é o quê? A hidratação da pele, o crescimento dos pelos também. Então, as glândulas sebáceas, elas liberam uma substância pelos pelos, né? E ela vai o quê? Ajudar na manutenção da pele, na hidratação da pele, no crescimento dos pelos. Tudo isso vai ajudar as glândulas sebáceas. As glândulas sudoríparas secretam suor. Ela é responsável pelo suor, pela temperatura corporal, maior ou menor quantidade de suor. Então, quando a gente soa, quem está produzindo suor são as glândulas sudoríparas. Eu conheço pessoas que suavam muito, por exemplo, ia trabalhar e ficava toda suada, sofria preconceito, o ar-condicionado ligado e a pessoa molhada de suor. Não sei se vocês já presenciaram isso na vida de vocês. Então, eu conheço pessoas que pagaram para tirar essa glândula. Acontece alguma coisa, professora? Não, não acontece nada. Mas é importante que você tenha essa glândula, né? Mas tem gente que se sente incomodada e acaba retirando. Então, quando fala lá, qual é a glândula responsável pela produção do suor? Glândulas sudoríparas. Vocês já vão se lembrar. Certo? Alguma dúvida aqui até do sistema? Senão vocês acabam esquecendo. Alguém tem alguma dúvida do sistema tegumentar, do muscular e das articulações? Vamos já fazer uma pequena revisão aqui para vocês não esquecerem. Alguém tem alguma dúvida do sistema tegumentar, muscular? Professora, Pode falar. eu queria saber, toda vez que a gente for aplicar a medicação, sempre vai ser no deltoide e no glúteo, só? Somente.
Se for intramuscular. Sim. Se não for intramuscular, vai ser em outros lugares. Isso. Então, né? Tá bom. Pode ser endovenosa, que é na veia. Certo? Então vamos lá. Vou fazer a pergunta aqui para vocês, já que vocês não querem fazer nenhuma pergunta, estão tudo tímido. Eu vou fazer a pergunta e vocês têm que responder. Para ver se vocês estão prestando atenção mesmo ou estão tudo dormindo. Ou deixando eu falando aí e estão indo-se embora. Vamos lá. A articulação, sistema de articular, né? Das articulações. A articulação é responsável pelo quê? Para que serve a articulação? Podem Junção dos ossos e movimentação, professora. Oi, repete. Junção dos ossos e movimentação. Também, tá certo. Então, ela vai servir para juntar um osso ao outro. Ela serve como ligamento. Então, a articulação vai servir como ligamento de um osso para o outro. Essa é a função dela, certo? Então, vamos lá para o sistema articular, né? Agora vamos para o sistema muscular. Qual é o principal músculo do crânio? Qual é o nome do músculo do crânio? Podem responder digitando, tá, gente? Não precisa falar, não. Tem gente que tem vergonha. Se você não responder, eu vou perguntar aqui, ó. Vou fazer a chamada. Ana Clara, Antônia, Alcirlene, Breno, tudinho que estão aqui. Frontal e temporal. Muito bem, Jéssica. Tá, Eline? Occipito frontal. Mesma coisa, tá certo também. Então, esses são... Olha, já aprenderam, não estão colando, não, né? Esses são os principais músculos da cabeça. Se fosse cair lá, vocês já vão saber. Certo? Um músculo do tórax. Qual é o músculo do tórax que temos? Qual é o principal músculo do tórax? Quem lembra? Do nosso tronco. Peitoral. Muito bem. Muito bem, Tailine e Ivan. Esses que responderam não respondem mais, não, porque os outros vão ter que responder. Tudinho, eu vou ter uma pergunta para tudinho no final. Certo. Um músculo da perna. Pareceu, Claudiane. Pareceu, Cláudia. Você faltou minha aula passada. Qual é, Paulo? Tibial anterior. Muito bem. Vamos lá. Agora fazer uma pergunta que vou escolher. Vou escolher aqui um aluno. Não conheço ninguém mesmo. Maurício. Quais são os principais? Tem gente até tá saindo da aula, como eu disse, fazer pergunta. Quais são os principais músculos para a medicação? Priscila saiu da reunião, fulano saiu, eu tô anotando tudo isso que estão saindo aqui. Maurício. Acho que o Maurício me deixou falando, foi-se embora. Jéssica, as outras Jéssica não se seguraram, para deltoide e glúteo. Muito bem. Vamos lá. Cláudia, vou perguntar agora para Cláudia. Quantos ml é uma medicação intramuscular do deltoide? Até quantos ml? Errou. De 0 a 3 ml. Não, é raro. Meu Deus, vocês não estão prestando atenção na aula. Cláudia errou, Paula errou, Jéssica errou, Melissa 6, eu não falei nem de 6, vão matar o paciente. Gente. Professora, a senhora falou que do deltoide era de 3 a 0 e no glúteo até 5. Então, meu amor, mas botaram aqui 4 e 6. Responderam mas errado. A primeira moça falou 3. Não, no glúteo é até 5. Eu quero saber do glúteo, é até 5, entendeu? Eu falei até quantos ml é do glúteo, é porque tu não entendeu. Ela errou. Entendi. No glúteo é até quantos ml? Essa foi a pergunta. No glúteo é até quantos?
5. Muito bem. Professora, A Cláudia... foi meu corretor que errou. Oi? Sei, tá errado. Eu fui colocar 5 e aí... 5 e aí foi botando 6 sem querer, até corrigi. Tá, então vamos lá, porque botaram aqui 3, a Cláudia botou 3. Então vamos lá, ninguém vai esquecer. Quantos... Ei, professora. Oi. Ei, eu acho que eu entendi errado. A senhora falou no glúteo, não. Falou outro, que é até 3 ml. Por isso que eu coloquei. Mas no glúteo é até 5 ml. E no deltoide, até quantos? Foi mencionado Não foi deltoide. Ah, então me confundi. Deltoide até então, 3. É É bom, até 3 ml. é bom que tá gravado. No Houve um glúteo... equívoco aí. Foi mencionado primeiramente o deltoide. Tá, Por então isso no- que a moça respondeu 3. Tá certo. Então no deltoide... Foi, exatamente. Foi isso mesmo que aconteceu. Tá bom, então. Vocês acertaram, desculpa. No deltoide é até quantos ml? Ei. 3. E no glúteo até? 5. Então, acerta. 5. Muito bem, então estão certo. Tá todo mundo certo. Todo mundo vai tirar 10. Quais são... Vamos lá. Quais são as camadas da pele? Hipoderme, derme. Não, na ordem. Qual é a primeira camada da pele, Priscila? Derme. Qual é... Derme? Epiderme, derme, hipoderme. Eu quero que vocês saibam a ordem, tá, gente? Quais são a primeira camada da pele? Primeira camada é qual, gente? Hipodérmica, eu acho. Não. Epiderme. Epiderme. Epiderme, derme, hipoderme. Muito bem, Nirvan. Então, vamos lá. Escreveram aqui, ó. A Poliana escreveu, a Kaline, a Natália. A primeira camada da pele é epiderme. A segunda camada da pele é a derme. E a terceira camada da pele é a hipoderme, certo? É. Então, vamos continuar. Para fixar melhor. Para não esquecerem. As glândulas sebáceas são responsáveis pelo quê? Alguém lembra? Crescimento dos pelos. Muito bem. Hidratação da E auxilia na pele. manutenção da hidratação da pele. Muito bem. Então, as glândulas sebáceas são responsáveis pelos crescimento do pelo e hidratação da pele. Muito bem, Sérgio Amor. Tem aqui, Sérgio Amor. Ah, não, o Sérgio Amor não, que respondeu. Alcirlene Santos. E as glândulas sudoríparas são responsáveis pelo quê? Eita, Pelo suor. É responsável pelo suor. eita, todo mundo aqui, suor, suor. Eu vou anotar todos que estão... Gente, se alguém responder... Pela caatinga também. Isso é Cláudia Gato. Se alguém responder, vocês podem responder também, que eu tô anotando todos que estão participando. Ó, o Breno, a Suzana, a Alcilene, a Antônia, tudinho acertaram. Ai, prof, me chama de não. De quem? Ai, desculpa. É porque é o primeiro nome que aparece. É que nem hoje à tarde tinha gente na aula, eu chamei o menino 1000 vezes pelo nome errado, porque ele disse que estava usando o... Não sei quem do marido dele, o WhatsApp. É que tem gente aqui com Sérgio Amor. Acho que não é nem esse nome. Acho que é uma mulher usando do Sérgio. Não sei. Aí eu chamo pelo nome que aparece aqui. Não, meu nome é Antônia Edna mesmo, tá? Tá bom, meu amor. Vou lhe chamar de Edna, não se preocupe, se eu lembrar. Então, todo mundo acertou. Então, cédulas, glândula sudorípara, todo mundo vai saber, né? Que é responsável pelo quê? Suor. Pela caatinga, o suor. Não pega a corda da Cláudia, não. Então, tudo certo no sistema tegumentar, no sistema muscular, né? Todo mundo já sabe os principais músculos. E nas articulações. Agora a gente vai para outro sistema. Preste atenção que eu vou fazer pergunta para aqueles que não responderam. Ah, e tem uma criança gritando aí. Agora a gente... Meu Deus, foi lá pro final. Agora a gente vai para o sistema cardiocirculatório. Cardiocirculatório vem do quê? Do coração. Todo mundo aqui já ouviu falar do coração, né? Agora a gente vai aprender mais ainda sobre o coração. O sistema circulatório é um sistema fechado, sem comunicação com o exterior. Ele é constituído por tubos
que são chamados de vasos, né? E por uma bomba percussora que ela impulsiona o sangue para todo o corpo. Então, o sistema circulatório ele é responsável pelo quê? Pela condução do sangue por todo o nosso corpo. O sistema vai passando, vai conduzindo o sangue para todo o corpo. Quais são as funções do sistema cardiocirculatório? Vocês estão me ouvindo? Sim. É porque eu desconectei aqui do celular e eu aceito as pessoas pelo celular e eu saí da reunião. Enfim. Só um minuto que eu vou conectar aqui que eu tenho que fica saindo as pessoas aceitando. Já. Quais são as funções do sistema cardiocirculatório? Transporte de gases, transporte de nutrientes, transporte de resíduos metabólicos, transporte de hormônio, intercâmbio de material, transporte de calor, distribuição de mecanismo de defesa, coagulação sanguínea. Então, o sistema cardiocirculatório, ele vai o quê? Vai distribuir nutrientes, vai distribuir hormônio, vai cuidar do calor do corpo, vai ter mecanismo de defesa. Por exemplo, se eu tenho um sangue, né? Se eu tô lá com os meus leucócitos, as minhas plaquetas, tudo boa, vai servir como mecanismo de defesa para mim não pegar algumas doenças. Vamos lá. O sangue, todo mundo sabe a cor do sangue, né? Aqui. O sangue é um líquido viscoso, né? De coloração avermelhada, com um cheiro peculiar e sabor salgado. Todo mundo aqui, quando era criança, já cortou o dedo, né? Já botou o dedo na boca e sentiu o gosto de sangue. Acho que todo mundo já fez isso. Tem um sabor salgado, né? Tem gente que fica até chupando, até estancar. Acha que vai parar de sangrar. Então, o nosso sangue é de coloração avermelhada, né? Tem um cheiro peculiar e sabor salgado. Ele está contínuo num sistema fechado, né, de canais, né, que são os canais do nosso corpo, e ele é impulsionado pelo coração. Toda vez que o nosso coração bate, com cada batida, né, ele vai impulsionando mais sangue pelo corpo. O sangue, ele vai levar para as nossas células nutrientes, né, e esses nutrientes são constituídos pelo quê? Proteínas, lipídios, glicídios, sais minerais, água e vitamina. Então, tudo isso tem no nosso sangue. As células vão estar levando para o nosso corpo. Além disso, ele também vai transportar oxigênio para as células e retira elementos indesejáveis, como gás carbônico, que são expelidos pelos pulmões, ureia, que é eliminada pelos rins. Então, o sangue vai transportar todas para as células proteínas, lipídios, glicídios, sais minerais, água, vitamina, e ele também vai expulsar os elementos indesejáveis do nosso corpo. A quantidade de sangue de um indivíduo, gente, vai variar de acordo com a idade, sexo, musculatura e outros fatores. Um adulto, ele tem que ter de 4 a 6 litros de sangue no corpo. Por exemplo, é de 4 a 6 o correto. Quem tem menos tem que o quê? Receber bolsas de sangue concentradas de hemácia. Não significa que eu tenho 5 litros de sangue que a Thaís também vai ter, que a Kaline vai ter, que a Cláudia vai ter, que a Alcilene vai ter, que o Breno vai ter. Não, cada um de nós vai ter uma quantidade de sangue diferente no corpo, porque são pessoas diferentes, de idade diferente, de peso diferente, de organismo diferente. Da mesma forma, tipagem sanguínea, né? Cada um vai ter a sua. Então, quais são os componentes do sangue? Se eu perguntar lá para vocês, o sangue ele é formado pelo quê? Quais são os componentes que formam o sangue, professora? Primeiramente, o plasma. O que é o plasma? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar. É um líquido amarelo, claro, né? Que representa 55% do volume do sangue. Ele é constituído por 90% de água. Ele é formado por mais água. E ele se encontra dissolvido nas proteínas, nas açúcar, nas gorduras e nos sais minerais, além de hormônios, enzimas e anticorpos. Através do plasma circulam os elementos necessários à vida das células. Então, o plasma, ele é um componente do sangue que ele auxilia no quê? Na vida das células, a manter as células do nosso corpo viva. As hemácias também é um componente do sangue, que é os famosos eritrócitos. Não sei se alguém aqui já fez um hemograma completo, um exame para ver como que tá os leucócitos, eritrócitos, plaqueta. Você vê lá aqueles números, você não entende nada, mas é bem facinho de ler o exame. Só é você ver a quantidade correta, tem lá, né, o valor, e você tem que ver se você tá naquele valor, se tá menos ou mais.
Por exemplo, os eritrócitos tem que ser de 5 milhões, né, no sangue. Esse é o valor correto. Se tiver abaixo dele, você está com algum tipo de infecção. Você está com alguma alteração no seu organismo. Os eritrócitos, eles são o quê? Glóbulos vermelhos do sangue. E a sua função é transportar oxigênio dos pulmões. Então, ele vai transportar o oxigênio do pulmão para o corpo, né? E eles são produzidos pela medula óssea e destruídos, né, a cada 120 dias pelo fígado. Então, ele vai se destruindo e nascendo de novo, né? Por exemplo, vai repondo eritrócitos como se tivessem saudáveis. Então, se você está com os eritrócitos baixos, os leucócitos baixos, pode apresentar uma infecção. Os leucócitos são glóbulos brancos, os eritrócitos vermelhos. Então, os leucócitos são glóbulos brancos, né? Que ele possui várias funções. E a principal função dos leucócitos é a defesa do organismo contra bactérias. Então, se eu perguntar lá para vocês na prova, qual é o componente do sangue que é responsável pela defesa de bactérias e micro-organismos? Os leucócitos. Então, ele serve como defesa no corpo de vocês. Eles são produzidos, né, na medula óssea e eles podem variar de 6 a 10 mil células. Então, por exemplo, se você está com os leucócitos baixos, você pode estar apresentando uma infecção. Pode ser uma infecção por bactéria, por vírus, você pode estar com a dengue, você pode estar com infecção na garganta, você pode estar com a gripe, você pode estar com Covid. Então, as plaquetas, os leucócitos sempre vão baixar. Então, se estiverem baixo, é porque alguma bactéria se introduziu lá em você. As plaquetas, quem já viu assim, fulano tá com as plaquetas baixas, fulano tá com anemia, acho que todo mundo já ouviu isso, né? O normal tem que ser de 150 a 400 mil. Então, esse é o valor exato. Se você der de menor, você está com as plaquetas baixas. Precisa repor sangue, precisa de um tratamento. Então, você tem que ver por que essas plaquetas estão baixas, né? O médico vai lá lhe consultar e vai saber. Então, as plaquetas são células da medula óssea, né? Que participam do processo de coagulação sanguínea. Sua função mais importante é auxiliar na interrupção dos sangramentos. Ou seja, as plaquetas também ajudam contra o sangramento, tá, gente? Então, às vezes a pessoa tem sangramento, tá tendo sangramento, né? Hemorragia. Tem que tomar sangue e repor sangue, né? Repor as plaquetas. Então, esses são os 4 componentes do sangue: plasma, hemácia, leucócitos e plaquetas. Os principais que vocês também não podem esquecer, né? Dos leucócitos, para lembrar. Como é que eu vou lembrar dos leucócitos? São responsáveis por proteger meu corpo contra as bactérias. As plaquetas vão ajudar a interromper sangramento, certo? Cada pessoa, a gente tem uma tipagem sanguínea. Daqui a pouco, quando a gente for lá conversar, a gente vai poder debater isso. Tem pessoas que têm sangue A positivo, B positivo, A negativo, B negativo, O positivo, O negativo, AB positivo, AB negativo. Então, cada um tem um fator RH. Todo mundo, por exemplo, quando a pessoa é internada, ela tem que saber a tipagem sanguínea dela. Tem gente que nem sabe. Daqui a pouco a gente vai perguntar aí quem sabe e quem não sabe. Porque tem muita gente que não sabe sua tipagem sanguínea. Aí a gente tem que coletar de 3 a 5 ml lá de sangue para poder mandar lá para a fundação, para poder ver a tipagem sanguínea, para poder pedir sangue para aquele paciente. Porque a família, ele não sabe, não tem certeza. Então tem que confirmar. Então tem que mandar para exame. Porque cada um de nós tem uma tipagem sanguínea. É tanto que para doar você também tem que saber, né? Porque às vezes tem uns tipos de sangue que são mais difíceis, como o negativo. É muito difícil conseguir sangue O negativo. Pessoas chegam a morrer por conta que não conseguem. E tem muita gente que tem medo de doar, né? Se você não é doador, gente, doe. Procurem saber o que precisa, porque muita gente morre precisando de sangue. Então, vamos lá. Nos vasos sanguíneos, né? No nosso corpo, né, onde conduz o sangue, eles são formados por artérias e veias, certo? As artérias são os vasos, né, cilíndricos, que são mais sensíveis e que, por exemplo, quando você possui paredes mais espessas e mais fortes, né, pela sua elasticidade. Quando o sangue é bombeado, né, eles passam também pelas artérias. As veias. Então, a gente pode ver aqui a diferença, né?
A artéria é vermelha, tá? Não esqueça, tem gente que não sabe essa diferença. E as veias são azul. Então, as artérias sempre vão ser vermelhas e a veia azul, quando tiver uma imagenzinha. As veias são tubos que transportam o sangue, né, para o coração com O2. Ou seja, quem transporta, por onde que vai o sangue? Também vai pelas veias. Tem uma pressão, né, que ela vai empurrar o sangue. Existem veias de calibre pequeno, veias de calibre grande e grande calibre. Não sei se vocês já olharam para o braço de vocês, né, quando vocês forem fazer farmacologia depois de anatomia. Tem gente que tem veia com pequeno calibre, médio e grande. Tem pessoas que têm a veia bem curtinha, que são bem fininhas, aquelas veias secas, que quase não tem sangue, é ruim de furar. Tem gente que é ruim de acesso. Então, cada um vai ter um tipo de veia. Capilares são vasos com calibres finos, né, que ligam as artérias às veias. Às vezes você se corta, às vezes foi só um capilarzinho, né, que rompeu. Porque os capilares vão estar sempre entre a artéria e a veia. Eles vão estar no meio, certo? Gente, o nosso coração não é aquela imagenzinha que todo mundo desenha, um coração vermelho, não é. A gente vai ver a imagem de um coração aqui depois. O coração, ele é uma bomba muscular oca, que ele cabe numa mão fechada. Ele é pequeno e ele tem 300 gramas, certo? O nosso coração, eles possuem 2 átrios e 2 ventrículos. Se perguntar lá, o que possui no coração? 2 átrios e 2 ventrículos. Qual é a função dos átrios? Receber o sangue das veias. Qual é a função dos átrios? Novamente, quando perguntar lá para você, o coração é uma bomba muscular. Perguntar lá para você, Jéssica, qual é a função dos átrios? Ele vai receber o sangue das veias. Por isso ele tem a parede mais delgada. E a função do ventrículo? Responsável por ejetar o sangue do coração para as artérias, para vencer a resistência que suas paredes são mais espessas. Então, os átrios vão receber o sangue, né? Vai passar lá pelos átriozinhos. E os ventrículos, eles vão distribuir esse sangue pelas artérias. Então, os átrios vão receber e o ventrículo vai o quê? Distribuir o sangue pelas artérias, certo? O nosso coração, ele é composto por uma estrutura. O miocárdio, o pericárdio e o endocárdio. Então, se eu perguntar para vocês, qual é a estrutura do coração? Ele é formado pelo pericárdio, endocárdio e o miocárdio. O miocárdio é a parte maior e por dentro dele vai ter o pericárdio e o endocárdio, que é uma camada protetora, que vai proteger, uma membrana de proteção, certo? Então, vamos repetir novamente para vocês não esquecerem. O coração é uma bomba muscular, que ele possui 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios vão receber o sangue das veias e os ventrículos vão distribuir o sangue pelas artérias. Não vão esquecer essa parte. O coração é composto de quê? Do miocárdio, do pericárdio e endocárdio. Essas são a composição do coração. O coração também, gente, vai ter algumas válvulas, que é o septo interatrial, que vai separar esses átrios, né? O átrio um do outro, que são 2 átrios que nós temos. O septo intraventricular, né, que separa os ventrículos. A válvula mitral, né, que vai separar as cavidades entre o átrio e o ventrículo. A válvula tricúspide, que está do lado direito. A válvula aórtica, que está no ventrículo esquerdo e separa, né, da cavidade da aorta. E a válvula pulmonar, que vai estar na artéria do pulmão. Então, você vai ter essas válvulazinhas de novo. Certo? Tem alguém falando aí, eu não consigo sair daqui para lá, mas eu termino aqui e vou responder as perguntas de vocês. Só terminar aqui. Então, essas válvulas aqui, elas têm a função de passar o fluxo sanguíneo. Então, o fluxo sanguíneo vai passar por cada válvulazinha dessa, por cada átrio. Temos as veias pulmonares, né, que vai também passar o sangue. Não sei se vocês já ouviram falar, né, que muitas vezes, entupiu uma veia do coração. O que acontece, né? Muitas vezes a gordura pode impedir a passagem do sangue pelas veias. Então, quando você tem um colesterol alto, quando você come muita gordura,
acaba o quê? Impedindo que esse sangue possa circular no seu corpo. Com isso, acontecendo o quê? Acaba entupindo as veias. Deixa eu voltar lá, porque eu tenho que fechar aqui o slide e voltar lá para eu poder ver o que vocês estão falando. Tem alguém falando no grupo, eu não consigo. Sandra, explica mais um pouco devagar. Tá bom. Vocês falam, gente, se vocês não estiverem entendendo, que às vezes eu falo muito rápido. Professora, repete normal de plasma. Do plasma, gente. A Almila repetiu, né? A gente tá no coração. Só um minuto. Não sei se o slide tá aparecendo aí. O plasma não tem aqui, mas o plasma, gente, tem que ser de 60% a 150%, tá, ô Maurício? Tem que ser de 60% a 150%. Se você tiver abaixo de 60%, você tá precisando já repor o plasma no seu corpo. Ok? Então, vamos continuar, né? Qualquer coisa vocês perguntem. Vou tentar falar um pouco mais devagar. Tem a veia cavas, que drenam para o átrio direito, né? A veia aorta, que sai do ventrículo direito. E a veia pulmonar, né? Como eu falei, que é a do pulmão. Essa é a figura do coração, tá, gente? Não é aquele coraçãozinho que a gente desenha, não. Então, é uma imagem do coração. O coração é formado por tudo isso que vocês estão vendo. Então, ele tem a aorta, né? Que é aqui. Tem a veia cava anterior, né? Que é essa veia aqui maior. Tem a artéria pulmonar, que é uma artéria que passa perto do pulmão. A aurícula esquerda. Válvula atrioventricular, né? Ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. E a aurícula direita. Então, essas são as partes do coração. Então, cada veia, essas vai fazer parte do coração. Então, a veia cava, ela é a principal, onde vai transportar todo o sangue, certo? O nosso coração tem os batimentos. Então, quem são os batimentos responsáveis pelos nossos batimentos, né? Temos batimentos cardíacos de duas maneiras. Extrínseca e intrínseca. O que é isso? São as batidas, né? Os nervos que formam os batimentos do coração. Fisiologicamente, o simpático acelera o parasimpático, que retarda os batimentos cardíacos. Então, o nosso nervo simpático, ele vai acelerar o coração. Por exemplo, quando você está nervoso, preocupado com alguma coisa, correndo, ansioso, começa a ter os batimentos mais rápido, né? Então, é o nervo simpático que está acelerando o coração de vocês. O parasimpático vai o quê? Acalmar, retardar os batimentos. Os batimentos vão ficar mais lentos, certo? A inervação intrínseca, o que é? O sistema do coração onde se localiza no interior, onde forma, né, os batimentos contínuos. Então, quando falar assim, inervação intrínseca, é os batimentos contínuos, do jeito que seu coração está batendo aí. Não está nem mais forte, nem mais lento. Os batimentos de vocês tá normal, um ritmo sinusal, um ritmo normal. Então, essa é a inervação intrínseca. Os nossos batimentos, ele possui de duas formas. Quando vocês forem ter ações básicas, vocês vão aprender a aferir pressão. Quando vocês forem aprender a aferir pressão, vocês vão sentir as batidas do coração ao escutar lá no esteto. Você vai sempre escutar umas batidas mais fortes e umas batidas mais lentas, que são as últimas batidas. Então, quando você escuta lá aquelas batidas bem fortes, o nome dela é sístole, que é o batimento cardíaco maior, que é aquele bem forte, que fica pulsando tu, 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 tu. Quando é a última batida, que é aquela mais fraca, que é quando que relaxa. Por exemplo, você insuflou lá o campo, né? Vai ser a diástole. Então, vai ser a diástole. Então, a primeira batida do coração, quando você auscultar lá no esteto, vai ser a sístole. Aquela primeira batida mais forte.
A batida mais lenta, que é a última batida, que é quando tá relaxado o coração, vai ser a diástole, tá? Então, se perguntar lá para vocês, né? Qual é a primeira batida lá do coração? Quando você ausculta, vai aferir uma pressão, sístole. E quando tem um relaxamento, que é aquela última batida mais lenta, mais que você quase não ausculta, é a diástole. Certo? Alguém? Deixa eu voltar lá. Queria conseguir ver pro celular as perguntas que essa menina... Alguém fez. Sobre o batimento cardíaco, né? O que tá aparecendo o slide? Acho que não tá aparecendo, não. Deixa eu ver aqui. Então, os batimentos cardíacos, né? Da contração do coração. A primeira batida, né? A batida mais forte, né? Que o coração tem referência é a sístole. E quando tem um relaxamento, né? Quando relaxa, mais lenta é a diástole. E em relação aos batimentos cardíacos, né? Que é a inervação, né? Que é o estímulo do batimento. Quando o coração tem... acelera. Quando o seu coração está acelerado, é o nervo simpático, tá? Quando o seu coração está batendo mais forte. Quando, por exemplo, quando você está com taquicardia, é o simpático. E o parasimpático é os batimentos quando retarda, quando estão mais lentos. A inervação intrisseca, gente, é quando os batimentos são contínuos, normais. Por exemplo, você vai fazer um eletrocardiograma, aí deu lá o modo sinusal, é porque tá normal esses batimentos cardíacos, certo? O modo sinusal é quando tá normal os batimentos, estão na linha correta. Não sei se alguém aqui já fez um eletro e verificou isso. Aí aqui o coraçãozinho também, né? E as veias, como se funciona. Então, a gente aqui vai poder ver uma imagem para entender melhor. Vermelho é o que eu disse, gente? As artérias. E azul, as veias. Então, a artéria sempre vai ser vermelho e veias sempre vai ser azul. Correto? Então, vamos lá. A gente vai ver aqui as principais articulações, tá, gente? As artérias. As principais. Carótida, que é uma artéria que é aí no pescoço. Você pode colocar seus 2 dedos aí no pescoço. A gente vai ver isso na prática também, né? Você vai sentir funcionar a artéria aí. Se você colocar o dedo aí, ó, eu tô sentindo. Se colocar aqui o dedo, eu consigo sentir. Depois, vai ter a artéria subclávia, na aorta, a pulmonar, a braquial, que é no braço, né? A radial e a una. Dessas daqui todas, gente, aqui que eu vou cobrar as principais que vocês utilizam são a carótida, né? Que é a do pescoço. Quando você vê, morreu, já vai logo, né? Na artéria, ver se o coração tá batendo, do pescoço. Ou a radial, que é essa do pulso. Quando você coloca os 2 dedos aí no seu pulso, você não consegue sentir a artéria, não consegue sentir o pulso. E a femoral, que é onde você também sente aqui na virilha do paciente. Também, quando o paciente está parado, é onde mais utiliza para verificar se o paciente voltou. Aí temos também as veias, né? Jugular, veia subclávia, braquiocefálica, cava superior, veia pulmonar, né? Perto do pulmão, a porta hepática, a cava inferior, a mediana, né, que é a do braço, a ilíaca, a palmar, que é da mão, a digital, que passa aqui nas digitais, a femoral, safena interna e safena externa. Dessas veias aqui, as principais que a gente vai saber, as que a gente utiliza, né? Que é a jugular, né, sempre passam acesso na jugular no hospital, os médicos passam. Na subclávia também, né? Tem a subclávia que também é utilizada para fazer acesso para medicação. E a femoral também. Então, essas são as principais veias. Se eu perguntar quais são as principais veias do corpo humano utilizado na área da saúde, vocês vão colocar qual? Jugular, subclávia e femoral. Então, essas 3 vocês têm que aprender. Jugular, subclávia
e femoral. E saber onde está localizado. Ó, a jugular do pescoço, subclave aqui abaixo do pescoço na clavícula, né? Onde tem o ossinho da clavícula. E a femoral na coxa. Perto aqui da virilha. E a artéria, quais são as principais que você consegue ver os pulsos, os batimentos? Quais são as principais artérias? Carótida, né, que é a do pescoço, radial, que é a do braço, e a femoral, que é a da coxa. Então, vocês têm que aprender as 3 principais artérias e as veias. São essas 3. Correto?